Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos um material fascinante que aborda um paradoxo clássico. Os Estados Unidos, lá no início do século XX, sabe? Pareciam o palco perfeito para o socialismo surgir. Capitalismo avançado, contrastes sociais enormes, mas não aconteceu como se esperava. Por quê, né? Exato. Vamos investigar as ideias de Werner Sombart, um sociólogo alemão, que em 1906 publicou Por que não há socialismo nos Estados Unidos? Ele via o ZUA como a terra prometida do capitalismo. É isso. E a missão aqui é desvendar os argumentos dele para a gente entender essa aparente contradição. Legal. A grande questão que o Sombart levanta é essa. Se o socialismo moderno nasce como reação ao capitalismo desenvolvido, por que justamente no país onde o capitalismo parecia mais, digamos, puro e extremo, o socialismo não criou raízes fortes? Uma ótima pergunta. É uma pergunta que desafia muitas teorias, né? E o Sombart buscou respostas nas condições bem específicas da América daquela época. Vamos começar entendendo o cenário que ele pintou. Combinado. Por onde ele começa? Bom, primeiro, Sombart descreve os Estados Unidos como um terreno quase que desenhado para o capitalismo florescer. Ele destaca a base material, sabe? Recursos naturais? Exatamente. Recursos em abundância, ouro, prata, ferro, quantidades enormes, solo incrivelmente fértil, tipo o Vale do Mississippi, e a geografia ajudava muito. Planícies, portos. Isso, planícies vastas, muitos portos naturais, ideal para um mercado interno gigantesco e sem as barreiras que existiam na Europa. Entendi. E as pessoas? Elas também eram diferentes? Era o outro ponto dele. Não era só a terra, eram as pessoas. Sombart viu os imigrantes, principalmente os pioneiros, como gente que deixou para trás o lastro, o peso das tradições europeias. Chegaram com outra mentalidade. Chegaram com energia e uma mentalidade muitas vezes ligada à ética protestante, que o Max Weber também analisou, né? Voltada para o trabalho, para a racionalidade, para o sucesso material. Interessante. E a falta inicial de mão de obra, segundo ele, impulsionou a busca por eficiência, investimento em tecnologia para economizar trabalho, as labor saving machines. Ah, sim. E depois, claro, vieram ondas e ondas de imigrantes fornecendo a mão de obra para essa máquina que já estava, montada. E qual foi o resultado disso tudo? Uma economia muito forte. Uma acumulação de riqueza e uma concentração de capital que impressionaram Sombart. Sim. Ele menciona o poder bancário americano crescendo, exponencialmente. Números impressionantes, imagino. Sim, ele cita que já em 1904, os bancos americanos detinham uma fatia enorme do capital mundial. E os famosos trusts, aqueles conglomerados gigantescos. Sei, a US Steel, por exemplo. Essa mesma. Ele detalhou a escala imensa deles, controlando milhares de fábricas, bilhões de dólares em capital. A US Steel sozinha valia uma fortuna. Nossa. E aqui vem um ponto que eu acho muito instigante do Sombart. Ele afirma que a previsão do Marx sobre a concentração de capital se realizou de forma mais completa nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar. Mais que na Europa? Na visão dele, sim. Mais fielmente ali. E como essa economia tão concentrada impactava a sociedade? Moldava tudo. Diferente da Europa, não tinha uma aristocracia feudal antiga, né? Certo. No lugar dela, surgiram os magnatas do capital, os reis da indústria, das ferrovias, até os fazendeiros e pequenos comerciantes, para o Sombart, operavam com uma lógica estritamente capitalista. Todo mundo pensando em lucro. Basicamente. As cidades cresciam muito rápido, tipo Chicago, que ele via como criações quase racionais, artificiais até. Bem diferente das cidades europeias que cresceram organicamente. E a desigualdade que isso gerava? Ah, era brutal. O contraste inevitável entre a opulência dos milionários, com seus palácios, lojas de luxo tipo a Tiffany's, e a pobreza extrema de milhões. Ele cita números sobre isso? Cita. Estimativas da época que ele usou falavam de 10 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza. E um dado chocante. Em Nova York, 1 em cada 10 falecidos era enterrado como indigente. Que pesado! E ele liga tudo isso a um espírito americano? Exato. Ele conecta essa base material a uma mentalidade.
A tendência é a medir tudo pelo valor monetário, sabe? Uma admiração pelo tamanho, pela quantidade, mais do que pela qualidade ou grandeza. A obsessão pelo sucesso financeiro. Isso. E um otimismo e um patriotismo muito fortes. Quase uma fé cívica. Ok, então temos esse capitalismo super desenvolvido com contrastes enormes. Aí vem a pergunta do Sombart. Cadê o socialismo? Exatamente. Ele sabia que existiam partidos socialistas, o Socialist Party, o Socialist Labour Party. Juntos, tiveram uns 450 mil votos em 1904. Parece bastante, não? Em número absoluto, sim. Mas ele relativiza. Isso era uma porcentagem pequena do eleitorado total, pouco mais de 2%. E os votos variavam muito de eleição para eleição, sugerindo uma base meio instável. Entendi. Não era um movimento de massa consolidado. Não como na Alemanha, por exemplo. E o ponto central dele, talvez o mais contraintuitivo, é que a maioria do proletariado americano, principalmente os trabalhadores qualificados, O da AFL, a American Federation of Labor, esses mesmos, estavam psicologicamente distantes do socialismo. Não que rejeitassem reformas sociais, atenção. bom. A própria FL pedia jornada de 8 horas, até nacionalização de alguns serviços, de Minas, mas faltava o ingrediente-chave na visão dele. E qual era? Faltava, segundo Sombart, aquele descontentamento profundo, sabe? Aquela amargura, aquele ódio de classe que ele via no movimento operário europeu. O trabalhador americano era diferente, então. Tendia a ser mais otimista, mais patriota, se identificava com um país, com a ideia de ser cidadão. Sombart usa a expressão latina civis americanus sum, né? Esse sentimento de eu sou cidadão americano, com direitos, pertencendo ao sistema. Faço parte disso aqui. Isso. Ele até cita líderes sindicais moderados da época, reforçando a ideia de que o sindicalismo devia se integrar ao Estado e não lutar contra ele. Não parece meio contraditório? Ótima pergunta. É uma tensão no argumento dele, mas ele diferenciava as coisas. Uma coisa era a luta sindical pragmática, por melhores salários, condições. A briga do dia a dia. Exato. Outra coisa era a ideologia socialista revolucionária, que queria derrubar o sistema. Para o Sombart, o trabalhador americano, mesmo lutando, não questionava os fundamentos do capitalismo. Ele queria uma fatia maior do bolo, não outro bolo. Algo assim. Participava da busca pelo lucro, aceitava a competição, trabalhava muito intensamente. Via a relação capital-trabalho mais como uma parceria conflituosa, talvez, do que como uma guerra total. E os sindicatos da AFL? Na visão dele, agiam quase como negócios, focados em garantir vantagens para os seus membros, que eram geralmente os qualificados, muitas vezes excluindo os não qualificados. Ele chega a chamar de sindicatos capitalistas, diferente do socialismo europeu que buscava unir toda a classe trabalhadora contra o capital. Entendi a distinção. Então, se não era falta de capitalismo avançado, nem de problemas sociais, e Sombart descartou explicações tipo caráter anglo-saxão, porque muitos trabalhadores vinham da Alemanha, da Irlanda, países com socialismo forte. Exato, ele rejeita essa ideia. Então, onde estava a chave para a fraqueza do socialismo nos Estados Unidos? Ele aponta primeiro para a estrutura política americana. A democracia lá exigia votar numa quantidade absurda de cargos. Não era só presidente e deputado? Que nada. Sombart menciona a lista enorme em estados como Ohio. Presidente, congressistas, governador, juízes estaduais, municipais, xerifes, prefeito, vereadores. Era quase impossível para o cidadão comum acompanhar tudo aquilo. Imagino. Quem conseguia lidar com isso? Isso abriu espaço para os políticos profissionais e para as máquinas partidárias. Organizações supercomplexas com processos internos como as primaries, as prévias e as conventions, as convenções partidárias para escolher candidatos. E essa engrenagem toda devia custar caro, né? Como ela se sustentava? Exatamente, caríssima. Sombart detalha as fontes de financiamento dos dois grandes partidos, republicano e democrata. De onde vinha o dinheiro? Vinha de doações de gente rica e das grandes corporações, os trusts, que financiavam quem estava no poder ou quem tinha chance de ganhar. Vinha de taxas sobre os salários de funcionários públicos nomeados pelo partido. Cobravam pedágio do salário. Era uma prática comum chamada assessments. E também de contribuições exigidas dos próprios candidatos aos cargos. E com esse dinheiro todo, a máquina funcionava como? Comprava votos, distribuía favores, desde carvão no inverno para uma família pobre, até intervir com a polícia.
intimidava adversários, mas o Sombart destaca um mecanismo como crucial: Qual? o spoil system, o sistema de espólios de recompensas. A ideia de que o partido vencedor distribuía milhares de cargos públicos, do alto escalão até carteiros policiais, como recompensa pela lealdade partidária. Nossa, isso devia ser um poder imenso. Um imã fortíssimo. Atraía gente ambiciosa, incluindo líderes sindicais promissores, para perto dos grandes partidos. Para que ser socialista e ficar na oposição? Exato. Para que se arriscar um partido socialista sem chance real de poder? Se era possível conseguir um cargo público estável, talvez bem pago, se aliando a um dos gigantes. Sombart descreve como líderes operários eram frequentemente neutralizados ou cooptados dessa forma. Isso minava a formação de uma liderança socialista forte e independente. Faz todo sentido. E os próprios partidos republicano e democrata? Eles representavam ideologias tão opostas assim? Eram partidos de classe? Sombart achava que não, pelo menos não em termos de classe ou ideologia fundamental, na maioria das questões práticas da época. As posições sobre tarifas, moeda, regulação econômica eram muitas vezes ambíguas ou até parecidas. Então não era uma escolha clara entre direita e esquerda. Não como na Europa. Eles os via mais como grandes coalizões baseadas em geografia, tipo o Sul contra o Norte, e na origem étnica dos imigrantes. Irlandeses tendendo mais para os democratas, alemães para os republicanos, por exemplo. Não eram partidos de classe bem definidos. E essa falta de clareza ideológica, curiosamente, acabava ajudando a manter os trabalhadores dentro desses partidos. Sim, essa é a análise do Sombart. Não exigia um rompimento intelectual ou social muito grande escolher um lado. Além disso, os partidos cultivavam uma imagem popular, com líderes que vinham do povo, né? Criando uma conexão. Isso. E como precisavam dos votos das massas para ganhar as eleições e controlar os cargos do spoil system, eles competiam por esses votos. Tinham que fazer concessões pragmáticas às demandas trabalhistas. Os sindicatos percebiam isso. Com certeza, usavam táticas como o Minnetka System, que ele menciona. Questionavam os candidatos dos grandes partidos sobre pautas específicas e decidiam apoiar quem prometesse mais. Obtinham ganhos concretos sem precisar criar e sustentar um partido próprio. Ou seja, era uma dinâmica que acabava reforçando o sistema bipartidário e dificultando muito qualquer alternativa que surgisse. Exatamente. E some-se a isso o que Sombart via como uma veneração quase religiosa do americano pela Constituição. A ideia do sufrágio universal, mesmo que limitado na prática, né? Da soberania popular, da força da opinião pública. Dava uma sensação de poder. Dava ao trabalhador um sentimento de pertencimento, de que o Estado era de alguma forma seu. Aquele civis americanus sum, de novo. Ele se sentia parte do sistema, não um inimigo que precisava derrubá-lo. E a história parecia confirmar isso. Sim, porque Sombart lembra a série de terceiros partidos que surgiram e fracassaram. Antimaçons, know-nothings, greenbacks, os populistas. Isso criava a impressão de que desafiar os dois gigantes era inútil, talvez até pouco americano. Ok, o quadro político que ele desenha é bem complexo e faz sentido para explicar a dificuldade. Mas Sombart não parou por aí, né? Ele também deu muito peso à situação econômica do trabalhador. É aqui que entra a famosa imagem do rosbife e torta de maçã. Isso. Embora a frase exata, on roast beef and apple pie, all socialist utopias founder, não esteja nesse texto específico de 1906, a ideia central está lá sim, e é fundamental na argumentação dele. Sombart sustenta que a condição material do trabalhador americano era um fator decisivo para o seu afastamento do socialismo. E ele tinha dados para isso? Ou era só uma impressão geral? Não, ele buscou dados da época. Apresentou comparações salariais entre os Estados Unidos e a Alemanha por volta de 1900. E o que mostravam? Indicavam que os salários nominais americanos eram, em geral, 2 a 3 vezes maiores que os alemães para funções parecidas. Ele reconhecia que o custo de vida podia ser mais alto nos Estados Unidos, para algumas coisas. Tipo aluguel nas grandes cidades, ou serviços. Exato. Serviços personalizados, bens de luxo. Mas para o básico, para o dia a dia do trabalhador... Comida, roupa, produtos de massa... Aí Sombart argumentava que o poder de compra do salário americano era significativamente maior.
Comida farta, produtos industrializados ficando mais acessíveis, moradia fora talvez dos centros mais caros. Então, na prática, o dinheiro rendia mais pro essencial. Essa é a conclusão dele. Especialmente para as necessidades essenciais, o dólar americano comprava mais para um trabalhador do que o marco alemão comprava na Alemanha na época. Essa prosperidade relativa. Mesmo que não fosse para todo mundo. Mesmo que não fosse a realidade de todos, claro, havia muita pobreza, mas essa sensação geral de oportunidade, de um padrão de vida superior ao da Europa de onde muitos vieram, isso minava, na visão de Sombart, a atratividade de uma ideologia baseada na miséria e na necessidade de uma revolução social radical. O rosbife e a torta de maçã simbólicos eram, então, mais eficazes que a propaganda socialista. Era o argumento dele. Um estômago relativamente cheio e a esperança de melhorar de vida esfriavam o fervor revolucionário. Então, resumindo essa análise tão rica do Sombart, feita há mais de um século, a ausência de um socialismo forte nos Estados Unidos não tinha uma causa única, simples. Era fruto de uma combinação bem complexa de fatores interligados. Perfeito. De um lado, uma máquina política bipartidária muito entrincheirada, financiada por grandes interesses e pelo sistema de cargos, que dificultava demais o surgimento de alternativas e ainda cooptava talentos do movimento operário. E do outro lado... Do outro, um sistema político que, apesar de todas as falhas e corrupção que ele mesmo apontava, dava ao trabalhador um sentimento de cidadania, de pertencimento, de poder, através do voto e da opinião pública. E a base econômica? E como base material, uma situação econômica que para muitos trabalhadores, pelo menos em comparação com a Europa, parecia oferecer um padrão de vida superior e mais oportunidades, diminuindo o apelo por mudanças radicais no sistema. É fascinante como ele conectou tantos elementos: economia, política, cultura, mentalidade. E essa análise dele deixa a gente pensando, né? Essas condições que Sombart descreveu lá em 1906, elas eram permanentes? Ou seria só uma questão de tempo até os Estados Unidos seguirem um caminho mais parecido com o da Europa, talvez com o socialismo ganhando força mais tarde, quando essas condições mudassem? Essa é a grande questão que paira sobre o trabalho de Sombart e que continua relevante até hoje, né? Será que a tal excepcionalidade americana era só uma fase ou é um traço mais duradouro? Uma pergunta difícil. A análise dele oferece um retrato muito vívido de um momento histórico específico, mas com provocações que ainda hoje ajudam a gente a pensar sobre as relações entre capitalismo, democracia, identidade nacional e os movimentos sociais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Uma reflexão sobre se existem múltiplos caminhos possíveis de desenvolvimento, né? Ou se há uma convergência inevitável no final. Exatamente. Fica aí a provocação para quem nos ouve. O caminho americano foi único ou apenas diferente por um tempo? A história continua sendo escrita.